para o nosso programa especial de hoje. Especial, muito especial, porque hoje vamos fazer um programa dedicado à mulher. Afinal, domingo agora comemoramos o Dia Internacional da Mulher e, portanto, nada mais justo do que dedicarmos esse programa às mulheres, recebendo aqui no nosso estúdio 3 grandes mulheres escolhidas por mim a dedo e que, com muita alegria, puderam aceitar o meu convite. Fiquei muito feliz em receber Dona Mariana Jabali, que já foi nossa primeira dama e tem uma história de vida muito bonita. Vera Naves, minha xará, né? Parceira de João Naves, da Rodonaves, o seu João que já esteve aqui conosco. Adriana Silva, ex-secretária da Cultura, diretora do IPCC, que também tem uma história de vida que eu acho que vale a pena a gente estar compartilhando aqui hoje. E eu e a minha xará hoje estamos de roupas elegantésimas, by proposta, né, Vera? Lógico. By proposta. E aí nos surpreendemos de saber que temos, além do mesmo nome, o mesmo gosto, o mesmo bom gosto, né, Vera? Exatamente, uma cor muito alegre, né? Vera, eu vou começar por você o nosso bate-papo de hoje, até porque estivemos com o seu João aqui no nosso programa, o seu João Naves, quando ele lançou o livro que conta a história dele, e a Vera é uma grande parceira. E esse primeiro bloco, eu quero que vocês, assim como eu, possamos conhecer um pouco mais a história de cada uma. E com o seguinte enfoque. Vera, em toda vez que a gente toca no assunto, que o seu João faz as palestras dele sobre a Rodonaves, o capítulo mais especial que ele conta é a partir da vida que vocês tiveram juntos, a partir de um encontro fortuito na rodoviária, no início da empresa de vocês. Você era muito jovem e, a partir dali, começou a trilhar uma história de sucesso, tanto familiar como profissional. Hoje você é diretora da Rodonaves, junto com o seu João. Como é que foi essa trajetória dessa paquera na rodoviária até hoje estar ao lado do seu marido numa das maiores empresas de Ribeirão Preto? Bom, Vera, em primeiro lugar, obrigada, né, pelo convite de estar Prazer aqui, é de todo poder nosso. dividir um pouco dessa história com todos. Na verdade, assim, a gente sempre fala que Deus coloca sempre a vida da gente em prova e Deus nos direciona. Basta a gente ter fé e acreditar que tudo acontece. Na verdade, realmente foi o acaso, a gente se conheceu. No acaso, ele estava vivendo um momento difícil da vida dele, separando do primeiro casamento. Nos conhecemos. A empresa já existia há pouco tempo, ele tinha fundado a prestadora de serviço na época na rodoviária. E dali, então, começamos a nos aproximar e eu fui ajudá-lo, fui trabalhar com ele, né? E antes de namorar, você foi trabalhar com ele? Fui trabalhar com ele. E dali nasceu essa grande história. Eu tinha 17 anos quando nós nos casamos. Quer dizer, era uma criança uma ainda, garota. né? Brincando, meu filho fala assim, nossa, mamãe, você não podia casar, você era uma criança ainda, você era adolescente, né? Ele brinca assim, então... Mas eu acho que assim, a história de vida que eu tenho, junto com a história de vida do João, eu já tinha uma maturidade muito grande, né? Meu pai morreu, eu tinha 11 anos, então sempre trabalhando para ajudar minha mãe e tudo mais. Então, acho que tudo isso fez com que as nossas histórias fossem muito semelhantes e onde a gente se apegou num momento difícil da vida dele, momento difícil para mim também, e dali a gente começou a construir a nossa história junto. E vocês tiveram, naquela época, pela sua idade, barreiras em relação a você... Da própria família. Da própria família. Isso foi muito difícil Minha mãe de superar, apoiou, Vera. minha mãe ficou muito preocupada, óbvio, né? Porque o João tinha 3 filhos pequenos, né? E aí minha mãe ficou muito preocupada, mas minha mãe acreditou muito no João. O João é uma pessoa muito bacana, sempre, essa pessoa que vocês conhecem hoje, o João, ele sempre foi assim, né? E aí minha mãe confiou naquela história, com toda a dificuldade que a gente tinha na época, sem condição nenhuma, né, de formar alguma coisa, mas acreditou. Mas a própria família, assim, teve um momento que não acreditou, que se afastou,
mas eu tive um grande apoio tanto da minha mãe como da família dele. Da família dele. Da Teu família pai dele. É que foi o mais bravo, não Meu foi? pai já tinha falecido já tinha na falecido. época. Porque eu me lembro que uma das coisas que o João conta é que ele tremia nas bases de medo, né? Porque ele era mais velho. Isso. E você uma adolescente. 17 anos mais 17 velho. anos. Então, eu fico imaginando assim, o João sempre com aquele jeitinho, ele morrendo de medo de falar com a sua mãe. Exatamente. E você vê, ele tinha receio, porque ele estava saindo de uma história. Como que eu vou começar uma outra história? Como que eu vou começar tudo isso? Num momento muito difícil de trabalho também para ele, né? Porque ele estava com uma empresa muito nova, não sabia o que ia ser, como que ia ser, prestava serviço para outras empresas. E dali, isso fazem 30 anos que a gente está junto, fazendo toda essa história. E capitaneando hoje a Rodonaves, que atua no Brasil inteiro, e você ali atua até hoje ao lado dele na empresa? Até hoje, trabalho, hoje exerço tanto o papel de vice-presidente na empresa, como de diretora financeira. Que história bonita, viu, Vera? Porque, e aliás, o João ficou de me mandar depois, muitas pessoas estão perguntando como faz para ter acesso ao livro que ele lançou, para poder conhecer essa história com mais detalhes. Você diga a ele que ele está me devendo isso. Pode deixar. Tá bom? Tá bom. Mariana Jábali, eu vou deixar a Adriana aqui, que é meio prata da casa, ela já esteve aqui outras vezes. A dona Mariana, é a primeira vez. Estou tão feliz que você tenha podido aceitar o meu convite, Mariana. Eu que fiquei feliz com o convite, muito gostoso. A gente se conhece tanto, conversa tanto. Então é um prazer estar aqui somando essas duas mulheres maravilhosas junto com você. Dia das Mulheres, Dia Internacional da Mulher, eu queria ter aqui quem tivesse história para contar. E Obrigada. Você tem história para contar, não é mesmo, Mariana? Um pouquinho. Bom, para a Vera eu perguntei aí, a partir dessa historinha dela com o João e tudo. E você, Mariana, de família libanesa, que tem aqueles valores mais arraigados e tudo, depois trilhou sua vida, foi esposa de político que chegou a ser prefeito, que saudade do Luiz Roberto Jábali. É verdade. Né? Chegou a ser nossa primeira-dama quando o Luiz Roberto foi prefeito de Ribeirão. Depois dessa sua convivência, você chegou a disputar um cargo eletivo como candidata a prefeita de Ribeirão. A deputada. A deputada pela nossa região. E esse trajeto da imigrante libanesa até primeira-dama de Ribeirão e essa trajetória toda, conta pra gente, Mariana, como é que foi isso? Enquanto você estava fazendo a pergunta, eu falo, gente, a gente não para pensar muito nessa nossa trajetória. A vida vai nos levando no sentido assim, não inconsequente, mas a gente vai fazendo. A mulher vai fazendo, né? Vai acontecendo. Então, você falando da imigração, realmente venho de um país, né, desse tamanhozinho, mas que tem uma história muito bonita, né, política, história mesmo, né, de muitos anos. E chegar no Brasil, enfim, toda essa... Você veio pra cá com que idade, Mariana? Eu vim pequena. Pequena? Vim pequena. Mas na minha família, as tradições, né, nós falamos o árabe, enfim, a comida, né, nós temos muitas raízes. Mas eu me vejo assim, como a minha família no Líbano era de muita participação, né? O Líbano é pequeno, mas fala de política, todo mundo convive com a política, todo mundo fala da comunidade. Então, nós estamos muito nessa... Não é cada um isolado na sua família, sabe? Há uma comunidade pensando, refletindo, enfim, brigando, convivendo, né? Então, eu trouxe isso muito porque é familiar, né? Meu pai, uma tradição de escritor, poeta... Minha mãe também, que você conhece tão bem. Então, nós temos raízes, né, dessa participação e emancipação, né? Apesar de ser um país do Oriente, né, diz assim, e a mulher, mas o Líbano, nesse sentido, já era bem avançado, né? Muito, por causa, enfim, de diversas situações. E eu vim para cá, o Brasil é maravilhoso, né? Acolhe a gente, enfim. Então, eu sempre fui
dessa mulher de participação. Nunca Quer fiquei... dizer que você, com naturalidade, você entrou... naturalidade e muito incentivo e exemplo na minha família. Tá. E aí eu encontrei com o Roberto, né? O Roberto é o Roberto Jaba. E aí houve um casamento de almas, né? Porque ele também era de uma pessoa... Eu o conhecia, nós fomos dançar no baile em Cravinhos, onde eu estava indo a uma festa lá, de formatura. E ele também, e ele era de Cravinhos. E aí, naquela época, tirava para dançar, que era muito bom, né? Tirava para dançar. E aí eu comecei a dançar, falei, meu Deus, está todo mundo nos olhando, quem será esse rapaz, né? Porque você não sabia quem era. Não, eu não sabia. Bonito ele era. Aí eu foi falei, a vida inteira, né? Ele aí eu falei, bonito. bom, deve ser porque ele é bonito, né? Então deve ser isso. Mas é que ele já era vice-presidente do clube. Então estava todo mundo falando, bom, quem será que essa moça que está nos roubando, né? Nosso vice-presidente. Então, o Roberto também era de participação, né? Então, eu acho que as coisas foram acontecendo na nossa vida e foi, assim, um entrelaçamento. Quando ele entrou na política, ele contou com seu apoio? Total, né? Total. Porque a gente vinha nessa linha, assim, por exemplo, também de igreja, de casais, de conversar, de refletir. Por que não? Porque só o vizinho que é bom para fazer política, a gente não, porque a nossa família tem que ser resguardada. A gente sabe que a política, para quem vai para a política para servir e não para se servir, é um ato Gostei disso, Mariana. É um ato de... Vamos repetir? Vamos repetir? Olha, todo mundo fez assim. Vai para a política para servir e não se servir. Né? Mas nunca essa frase foi tão atual, né? Própria, né? Apropriada. Apropriada. Então, essa reflexão sempre nos levou assim, a dizer, por que não? E quando você é chamado e pode, tem condições, porque também às vezes você é chamado num momento que você não pode. É verdade. Por diversas circunstâncias pessoais, familiares. Mas naquele momento que o Roberto foi chamado, ele podia, e a gente deu o maior apoio, eu estive sempre junto. Então foi uma trajetória assim, Mariana, primeira-dama. Mariana, primeira-dama. Para você, o que de mais forte ficou ser a primeira-dama de Ribeirão Preto? Ou seja, representar... e sei que você foi muito atuante junto Fundo Social. Ao Fundo Social. O que de mais forte ficou? Bom, primeiro uma honraria, né? Uma honraria das maiores, assim. Você começa pela sua cidade, a sua pretensão maior é você poder servir a sua cidade, né? E poder colaborar com ela. Então, nesse sentido, eu fiz o melhor de mim, mas o melhor mesmo foi conhecer pessoas. Né, pessoas maravilhosas, projetos lindos, né, as pessoas são muito criativas, são muito dedicadas. Pena que nós não temos instrumentos para tornar isso viável ou acessível ou concreto. Mariane, continua até hoje, você mesmo depois de ter deixado o Fundo de Solidariedade... nós fundamos na época uma organização não governamental fora da prefeitura, que é o Centro de Voluntariado, que estamos há 16 anos, né? E sempre firmes e fortes, né? Graças a Deus. Sem poder parar. Como diz a Vera, graças a Deus também, né? Graças a Deus também. E a família, o apoio da família. Sempre, que aliás você tem filhos maravilhosos. Obrigada. Um campeoníssimo de tênis, né? Ei, Betão! O Betão, Torcemos muito pelo Betão. Muito mesmo. É verdade. E agora a nossa terceira convidada, Adriana Silva, que já esteve conosco aqui no Vera e Você, para falar dos seus projetos à frente do Instituto, o IPCSIC, que eu sempre me atrapalho de falar o nome, então ela vai me ajudar daqui a pouquinho, né? E hoje eu não convidei a Adriana Silva para falar sobre os maravilhosos projetos que ela costuma realizar. E sim, da mulher Adriana Silva, essa mulher, na minha opinião, incrível, que um dia disse, ainda estagiária na Secretaria da Cultura, você era estudante ainda, né, Adriana? Menos que estagiária, só curiosa. Curiosa, só voluntária. Curiosa. E ela se enfronhava lá, porque ali que rolavam as coisas, os movimentos artísticos e culturais. E um dia essa menina disse,
por concordar ou não concordar, isso que eu vou perguntar para ela agora, eu ainda vou ser a secretária de Cultura dessa cidade. E agora recebo aqui a Adriana Silva, que acaba de deixar há 1 ano e pouco a Secretaria da Cultura de Ribeirão Preto. Adriana, esta trajetória, conta pra gente um pouquinho. Bem, eu vou contar, mas posso me aproximar um pouco delas? Claro que Olha, pode. É muito gostoso formar uma turma assim, onde as pessoas se identificam, né? Eu sou casada com um homem 20 anos mais velho que eu, há 20 anos, então sei muito bem a sua história. E o prato que eu faço na cozinha mais maravilhoso, que todo mundo gosta, eu aprendi com a Mariana, ela não sabe porque ela ensinou na televisão. É o arroz com amêndoas. É a receita dela. Com a pimenta jamaicana. Olha, Você me imagina. ensinou num programa, eu aprendi e eu faço sucesso. Sucesso é o prato mais... Quando Olha a gente que tá delícia. pensando- Aprender Por isso que também. eu falo, quando a gente fala assim, eu não paro para pensar, porque você parar e fala assim, mas o que eu já fiz, como é que é? A gente, a coisa vai muito E natural. não tem uma vez que eu não faço esse. E é muito lá em casa, porque Olha, todo mundo pede todo pra mundo fazer. Não pede tem pra uma fazer. vez que eu não faço que eu lembro de você. Olha que Todas delícia, as vezes Adriana. que eu faço, eu lembro da Mariana. Então temos muito em comum. Pronto, agora eu posso responder essa Agora pergunta. você pode responder a minha pergunta. Eu acho que na vida algumas coisas você escolhe Puxa, e para cabelinho algumas tá coisas aí. você é escolhido. Eu acho que a minha identidade com a questão cultural é uma escolha que eu fui escolhida, não que eu escolhi. Porque eu faço isso desde os meus 9 anos na escola. Assim, a primeira peça de teatro que eu montei na escola, eu tinha 9 anos. Mas eu não queria fazer teatro para ser atriz. Eu queria fazer teatro para chamar a atenção do maior número de coletivo possível, do maior número de pessoas possível. Então, assim, minha primeira peça... Mas isso foi, você faz até hoje. Foi no Dia da Árvore. E o objetivo não era o teatro, era conscientizar as pessoas sobre a importância da árvore. Isso com 9 anos. E aí depois eu sou bonfinense, né? Ainda sou, ainda tenho relação com a história do distrito. E eu ia estudar de manhã, né? E toda tarde eu ia na secretaria. Era diretor da secretaria o senhor Antônio Palocci. Olha só. E aí eu ficava lá, assim, e como eu era muito menina, ele me tratava como menina, né? Então eu queria escrever uma peça sobre a história de Ribeirão Preto, e ele disse assim pra mim, olha que coisa engraçada, se você quiser, você precisa conhecer o Osmano Emboaba, porque ele sabe tudo de Ribeirão. Aí ele marcou, me levou até o senhor Osmano Emboaba, que era marido da dona Célia. Os dois não tinham filhos e eu fui adotada por eles. Então, todo final de semana eu ia visitar o senhor Osmano e a dona Célia, eles ficavam me contando as histórias. Eles viajavam muito, eles tinham uma coleção de colherzinha de todos os lugares. E eles ficavam me contando. E ficou um fascínio, porque como eles não tinham criança na família, eu tinha 12, 13 anos. Não, você imagina uma criança de 10 anos, isso aos 10 ou aos 17? 12, 13 anos eu tinha. Interessada em ouvir essas histórias. Eles também deviam ficar fascinados por Aos você. 28 anos, eu fui ser membro da Academia de Letras e Artes e o meu patrono é o Osmano Emboaba. Olha que só. lindo, tá legal. Eu diria que, nesse sentido, pode se considerar escolhida mesmo, né? Foi sucessivo, sabe? As coisas foram acontecendo. E foi com ele que eu aprendi a história de Ribeirão. Ele tem livros maravilhosos, era um grande pesquisador da história. Em que momento, Adriana, aconteceu essa reflexão que você contou uma vez brincando para mim, de um dia eu ainda vou ser secretária? Então, em que momento que aconteceu isso? Eu comecei a frequentar a secretaria, tinha essa atração com o tema e com as pessoas do lugar, né? E na verdade eu achava assim, politicamente o tempo foi passando, né? As pessoas iam ocupando o cargo, pessoas não tinha uma relação muito de formação. A secretaria sempre foi um lugar muito político, né? Era um lugar de acordos, né? As pessoas não tinham grandes vínculos, né? Então a gente tinha por muito tempo uma secretaria de eventos e não de política cultural. Né? Aí eu falava assim, meu eu quero ir lá. sonho seria ser secretária. Eu acho que eu me preparei para ser secretária. Eu não sou uma coincidência na secretaria, né? Eu trabalhei para ser secretária da Cultura, mas sempre soube que era uma questão política. E aí tive a sorte de ter uma relação pessoal com a Darcy, e ela saber da minha história e me convidar. E a experiência como secretária, você acabou definindo um novo trajeto através da sua atuação na secretaria. Como é que foi isso? Você gostou tanto que resolveu dar continuidade a essa preocupação que o IPCC que hoje representa para você? Eu achava que fazer política pública
só era possível dentro de um órgão público. Hoje eu não penso mais assim. E o IPSIC é o lugar onde isso se viabiliza, porque a gente pode atuar beneficiando muita gente, né, que é uma coisa que a política pública faz, sem que você esteja lá. Então, traduz isso para os nossos telespectadores que estão pegando o programa agora. Hoje você monta projetos que são viabilizados através de... o IPSIC é um instituto de pesquisa na área de identidade cultural, de economia criativa. O objetivo é transformar cidades em lugares mais adequados para as pessoas viverem bens, das coisas mais simples, como o uso adequado de uma praça. E nem sempre isso deve ficar esperando ser feito com o dinheiro público, com né? certeza. Então, o próprio instituto viabiliza isso através dos incentivos fiscais. Exatamente. Essa é a Adriana Silva, Vera Naves, Mariana Jábala, que eu convido para ficar aqui um pouquinho, que nós vamos para os nossos comerciais e voltamos rapidinho. A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Colégio Anchieta, uma escolha afetiva e definitiva. Mais que uma escola, a sua família. Matrículas abertas. Rua Chile 845, Jardim Irajá. Fone 3623-3301. Estou tomando uma aguinha aqui com as minhas convidadas e batendo aquele papo que 4 mulheres juntas. Nossa! Não dá para não rolar uma coisa muito gostosa, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para as nossas convidadas hoje. Aliás, nesse bloco, muito legal, é fazer um exercício aqui com elas. A pergunta é a seguinte, cada uma vai pensar e contar, imaginar, usar a nossa imaginação. Mariana, se você tivesse 30 dias ocupando um cargo de alto poder, imagine-se no Brasil, no mundo, num lugar onde você tivesse o poder, por um mês, de realizar tudo o que você acha que seria o certo. Você começaria por onde? Poderosa, Meu hein? Deus, poderosa! Senhor Jesus! Por um mês você pode Senhor fazer Jesus. o que você quiser em relação à sociedade. Então, mas no Brasil, você diz? No Brasil, vamos imaginar no No Brasil. Brasil. Na sua vida, no Brasil, na sua vida, na sua vizinhança, no seu universo. No meu universo. Bom, se eu tivesse esse poder todo, eu colocaria, assim, uma educação de primeiríssima qualidade para todo mundo. A gente se igualaria na educação e cultura. Acho que educação e cultura não podem ser desvinculadas jamais. E aí todo o resto é consequência. Bem que você disse que na sua família a política já fazia parte do dia a dia. Essa questão de participação, política, de participação enquanto já como parte da educação do indivíduo parte de casa, da educação. Né? Você faz parte, você é cidadão, você tem que se indignar, você tem que olhar, você tem que gostar, você tem que não gostar, você tem que opinar. Eu acho que eu faria essa revolução. Se eu pudesse num ano. E uma distribuição de renda mais, uma coisa mais equilibrada, onde a gente tivesse essa consciência social de todos, sabe? Onde todos pudessem estar preocupados e pudessem, não todos iguais, mas todos vivendo uma vida digna. Legal, Mariana. Essa seria...
Veroca, você acabou de ficar muito poderosa, Vera. Muito poderosa. Você hoje, não só dentro do universo da sua empresa, você tem o poder de fazer mudanças importantíssimas no universo que você vive. Político, social, econômico, o que você faria? Começaria por onde? Eu iria brincar, falar assim, que acho que nem é bom eu falar, né? Mas, Porque é um mês, né? É um mês só. É um mês só, acho que, assim, verdade. acho que nem, Deus já nem dá esses poderes assim pra gente não cometer loucura, Por quê? né? O que você faria, Não, mas Vera? eu acho que assim, do lado sensato, né, indo até por um lado, acho que bacana, né, Mariana, a gente tem que pensar mesmo na questão da educação, isso é primordial. Mas eu sou uma pessoa muito religiosa, sabe, Vera? E eu acho que as coisas só andam bem na vida da gente quando a gente tem Deus de fato no coração, onde a gente segue Ele, né? Onde a gente vai no caminho de Deus. É o caminho, né, do bem. Eu acho que eu mobilizaria as pessoas, o mundo, né? Porque o mundo precisa, você fala do Brasil, mas assim, eu acho que eu mobilizaria de fato. Acho que se eu conseguisse poder mudar as pessoas, porque eu acho que se as pessoas tivessem mais Deus no coração, todo esse restante da cultura, da educação, distribuição de renda, eu acho que tudo isso as pessoas contribuiriam mais. As pessoas são muito egoístas, né? Inclusive, acabariam essas guerras religiosas que estão levando o mundo a essas atrocidades que têm acontecido nos últimos... Quer dizer, sempre aconteceram, né? As guerras religiosas, mas hoje a gente vê pela televisão e é muito triste ver isso acontecendo. Eu iria para um lado, assim, realmente onde eu tentasse mobilizar... Exatamente, o tripé da vida, né? Que é Deus, família e trabalho. Então, acho que começaria ali para que todos tivessem realmente um Deus muito forte, que seguisse esse Deus e acreditasse. Porque quando a gente acredita, a gente consegue aquilo que a gente quer. Engraçado que todas as vezes que eu converso com você, com o João, que a gente está junto, eu sempre sinto essa energia da fé muito presente em vocês. E é por aí que você colocaria ordem no mundo com todo o poder que você teria. Eu começo por aí. Adriana Silva. Adriana é criativa, sempre foi. Eu fico imaginando o que ela vai trazer agora. O que esta mulher, esta bomba atômica faria se tivesse o poder. Porque se deixar, gente, a Adriana muda tudo. Ela está passando numa rua, ela olha um prédio e fala, eu queria mudar isso, assim, assim, assado, sabe? Agora eu te dei todo o poder neste momento. O que você faria, Adriana? Posso contar uma historinha rápida? Claro, pra responder? claro. Então tem um trecho muito legal que o menino estava dando muito trabalho pro pai dele, e aí o pai dele falou assim, ó, vai ali cortar essa revista, faz uma brincadeira ali e tal, né? E ele tinha dado o mapa mundi na página da revista. E repicou tudo e tal, e o pai foi fazer. O pai era um cientista. E o pai foi fazer o que tinha que fazer. Coisa séria, coisa de cientista. Nem 10 minutos a criança estava de volta. Tó, pai, eu já montei todo o quebra-cabeça da revista. Ele falou assim, meu filho, como você fez isso? Né? Porque o menino não tinha qualquer noção da localidade dos países para poder fazer o encaixe tão perfeito. Aí o menininho virou para o cientista e disse assim, olha, pai, do outro lado da folha tinha a figura de um homem. E eu montei a partir do homem. Aí ficou fácil resolver o problema do mundo. Então não tem como resolver o problema do mundo se a gente não resolver a figura humana mesmo, o homem, né? Seja pela fé ou pela educação, a mudança para ela repercutir para além dos 30 dias, que você deu pouco, você foi mais. Não, mas poder, e o poder, e o poder. Você só deu um mês só pra gente, não daria nós vamos ter que tempo. ser muito rápidas. Mas pensando nessa continuidade da mudança, né? Porque acho que é possível a gente mudar um monte de coisa com poder em 30 dias e depois que a gente não tiver o poder, voltar tudo que era antes. Porque nós, seres humanos, nós somos meio frinchinho para essas coisas, sabe? É verdade. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. É verdade. Porque a gente tem conhecimento, mas não tem consciência. Então, eu acho que mudar esse homem para um homem consciente. Um homem consciente é o que a gente precisa. Não tem como que não seja pela educação e não tem como seja pelo espiritual, É né? verdade. Pelo Deus. Mas tem que mudar o homem. Se não mudar o homem, volta tudo que era antes, com pouco tempo depois dos 30 dias. Muito bom, 3 mulheres poderosas colocaram aqui o que fariam, né? E o próximo bloco, ele vai ser um pouco mais longo, nós vamos estar mostrando o filminho para todos vocês, para a gente discutir. E eu não quero chamar o próximo bloco sem que essas mulheres aqui contem o seu lado, que eu coloquei as como poderosas, tratei-as como indivíduas que cresceram com parceiros e profissionalmente e tudo mais, família. E eu agora
quero que a Mariana fale um pouquinho dos filhos. Quantos filhos, Mariana? 5 filhos. 5 filhos. 3 mulheres e 2 homens. Corajosos. Vamos lá. Corajosa mesmo. Corajosa. Nós temos 3 mulheres e 2 homens e agora vamos ter 11 netos. 11 netos. Também para esse monte de filho tem que ter bastante neto. Tem que ter no mínimo, né, Mariana? No mínimo. Vera? Bom, eu tenho 3 postiços, né? Uhum. Tenho 3 filhos que o João trouxe aí do primeiro casamento, no qual tenho muito carinho, onde eu percebo ajudei uma a afinidade construir. muito grande. Tenho com as nora, com o genro. 6 netos que todos me chamam. 6, uma não chama que acabou de nascer, né? É. Mas uma todos gauchinha. me chamam de vó, de vovó, né? Vovó. É vovó. Todos têm um carinho muito grande por mim. E tem o meu querido, né? O João. O tão sonhado, depois de 19 anos, que a Mariana conhece a história aí, que eu já tive a oportunidade de conversar. Depois de 19 anos de muita luta, de muito tentar. Por isso que eu falo que a gente tem que acreditar e ir atrás dos nossos sonhos. Vocês né? tentaram por 19 anos? 19 anos tentando engravidar e não conseguia. Inúmeros tipos de coisas, de tratamento fizemos. E até que Deus falou assim, esse é seu momento. E aconteceu 9 anos atrás. Que maravilha. Então, o João Filho. O João Filho. A nossa família é essa. O lado mãe super latente. Eu falo que não pode existir felicidade maior no mundo, né? Eu acho que o filho, ele... a gente fala que assim, a gente existe antes do casamento e depois do filho, né? É verdade. Eu acho que a vida da gente separa, assim, por mais que você construa uma história como eu construí com o João, eu acho que tem essa coisa da maternidade, né? Com tudo o carinho, o grande cuidado que eu tive com os filhos dele, que ajudei muito, mas assim, acho que completou, né? Acho que completou a família como um todo. Que bacana. A Adriana também já veio com os postiços, né, Adriana? Eu tenho uma Mariá, de 19 anos, e um dia, com 6 anos, a gente estava numa loja, a vendedora perguntou assim pra mim, quantos filhos você tem? Eu falei 1. Ela falou assim, para de mentir pra moça, mãe, você tem 4? Porque meu marido tinha 3, né? E pra ela era muito lógico que elas eram minhas também, né? Então, na verdade, são 4, né? 4 mulheres. Eu falo que é um contrabando de brinco, pra não falar outra coisa. Né? Porque quando sai 4 mulheres, saiu o Dácio sozinho com a esposa, mas 4 mulheres era um contrabando mesmo no carro. De perfume, de um monte de coisa. Tudo, né? Eu digo que eu tenho a experiência contrária. Eu acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo sabe, a Adriana Silva é minha cunhada, casada com meu irmão, Dácio Campos, que tem, então, 4 filhas e eu 4 filhos, né? E a cada filha que nascia do Dácio, eu também nasci um filho, porque nós casamos no mesmo dia. Acho que você deve se lembrar disso, não, Mariana? Explica que é do primeiro casamento, se ninguém vai entender nada. Eu sou a segunda esposa. É verdade, é verdade. E aí, o Dácio ia tendo filhas e eu ia tendo filhos, e então havia toda essa questão, eu querer muito um filho, uma filha, e ele querer muito uma filha. Filho. Isso. Então, nessa confusão toda, agora também ele já tem 2 netinhos, você já é vovó, com essa cara de mocinha, já está aí com 2 netinhos, não, 3? Uma neta e 3 netos. E 2 netos. É que tem na barriga, né? Então, não sei se você está contando, já nasceu. Tô contando. Então, isso para a gente se conhecer um pouquinho melhor. E como a gente vai estar falando um pouco aí dessa questão do Dia Internacional da Mulher, do que nós estamos falando e por que estamos falando, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Fique conosco. Agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Delícias de dar água na boca com um atendimento incomparável só na churrascaria Coxilha dos Pampas. Colégio Anchieta, uma escolha afetiva e definitiva. Mais que uma escola, a sua família. Matrículas abertas. Rua Chile 845, Jardim Irajá. Fone 3623-3301.
A construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento, Edifício Cedro Residencial. Um projeto que une modernidade e sofisticação. Apartamentos de 168 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas na garagem e lazer completo. O Cedro está localizado no Alto do IP, uma região arborizada, a 5 minutos dos principais shoppings e escolas de Ribeirão. Edifício Cedro Residencial. A credibilidade da Pereira Alvim com a nobre arte do bem viver. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por quê? Por que foi criado esse dia, nesta época? Por que essa data foi escolhida? Eu quero debater isso aqui com as minhas convidadas hoje. Então, eu quero convidar a todas aqui para assistir, junto comigo, um pequeno filme que conta a historinha do dia, do porquê que foi criado o Dia Internacional da Mulher, para a gente falar a respeito. Roda para nós, por favor. Those walls I built, well baby they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can
I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade on your I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Bom, então é isso. A partir de 1975, fica decretado a partir da data desta tragédia, que sacrificou tantas mulheres, como o Dia Internacional da Mulher. Mas acho que o importante agora é a gente estar... mostrei esse trechinho, porque você pode falar, nossa, mas por que que você trouxe à tona isso? Isso não tem nada a ver com a história da mulher atual, né? Mas foi a partir deste incidente em que os direitos da mulher começaram a ser mais bem elaborados, elas foram começadas a olhar com um pouco mais de respeito, até que, a partir de ganhar 1/3 do salário do homem, hoje ela disputa para e passo o espaço profissional com o homem, até como astronautas indo para a Lua, não é verdade? Acho que hoje existe pouquíssimas profissões em que a mulher já não tenha participação. Como é que você enxerga isso, Adriana? Isso foi uma conquista positiva ou negativa? Essa busca pela igualdade entre o homem e a mulher no mercado de trabalho, o homem e a mulher na vida cotidiana, no seu entender,
foi maior o ganho ou essa disputa pelo espaço, inclusive salarial, trouxe mais coisas ruins do que benefícios? Bem, eu acho, no primeiro momento, que a gente tem ainda um pouco dessa realidade no mundo, né? Talvez em nenhum dos telespectadores, acho que todos os telespectadores, assim como nós, né, eles estão na zona do conforto sobre o sentido de sermos privilegiados, de estar vivendo num país livre, mas a gente sabe de relatos de escravidão ainda hoje de algumas mulheres em países com sérios problemas de gestão democrática, gente morando aí no submundo, né? Então vamos deixar isso de lado, que é um problema grande social em outro lugar. Vamos colocar então o raciocínio das mulheres que estão dentro dessa luta mais igual de disputa. Na verdade, a gente não teria espaço aqui para discutir toda essa parte. O que eu digo é assim, apesar de que a mulher já está em todos os lugares disputando espaços profissionais com o homem nos dias de hoje, ela deixou de lado certas funções da mulher, né, que, na verdade, trazem uma certa... um valor agregado muito forte para a família. Ela deixou de ocupar certos espaços para ocupar outros espaços e ainda continua ganhando menos que o homem. Exatamente. Qual foi o ganho, qual foram as perdas, na sua opinião? Nesse universo feminino de vencedoras, por exemplo, eu só acho que a motivação é equivocada. Adoro aplaudir mulheres vencedoras, mas a motivação não pela competência, não pela competição. Concordo. Né? Eu acho que a motivação da vitória é que é equivocada. A vitória é uma delícia, mas quando ela está disputando pela competição, aí eu acho que perde. Perdemos todos. Você consegue dar um exemplo para nós? Tá, se eu quero vencer na vida como pessoa, ser mulher ou não faz diferença. Eu quero vencer na vida. Agora, quando eu começo a colocar isso, eu quero vencer porque eu sou mulher, quero mostrar para todo mundo que é porque eu sou mulher. Fulano, melhor... Principalmente melhor que o marido, Principalmente marido, outros homens na empresa. Aí as motivações acabam levando a uma vitória sem muito o que comemorar, né? Ela não se justifica. A gente tem que vencer todos os dias porque a gente merece, homens ou mulheres, porque a gente quer ser felizes. Quando começa essa disputa homem e mulher, eu não sou feminista. Eu sou feminina, eu não sou feminista. Eu não acho, às vezes, até que a gente já ganhou tudo que a gente tinha que ganhar. O resto é consequência. Então, eu fico assim, meio desconfortável, porque não sou feminista, sou feminina. Eu acho, porque, inclusive, nesse gancho da feminista, que eu também não sou feminista e faço questão de falar isso sempre, no sentido assim, a gente acaba perdendo aquilo que a gente tem de melhor, né? Que é a nossa competência de ser sensível, de ser equilibrada, esse olhar abrangente que a mulher tem, né? Para a família, eu acho que são valores que a gente não pode abrir mão, por melhor profissional que a gente seja. E gosto muito do que a Adriana falou, no sentido assim, da gente competir com as nossas potencialidades. A gente quer e tal. Agora não, porque eu sou feminina, porque o mundo feminista, porque o mundo feminista quer ultrapassar ou quer ser melhor, e aí nós estamos perdendo terreno. Isso. Aí a gente perdeu a nossa essência. Perdemos a motivação que leva ao perdemos sucesso terreno. É o que seria mais importante. Perdemos terreno. E lembrando assim, né? E o sucesso nem sempre é profissional, porque também tem aquela que fala assim, não, gente, eu estou bem aqui, sou feliz, parabéns. É que aqui no caso, a minha pergunta foi de mais mercado, ao mercado, só para completar. a ocupação do espaço profissional. Aí eu até iria perguntar para a Vera agora, que começou a carreira profissional já junto com a do seu parceiro. Isso, em algum momento, Vera, teve essa questão da disputa entre o homem e a mulher profissional, entre vocês? Como é que foi essa convivência? Olha, Vera, se eu te falar que não teve completamente, acho que não, né? Eu acho que existe uma questão de maturidade, né? Nisso tudo. Eu acho que a gente vai vivendo e vai aprendendo. Mas a gente tem essa relação hoje e sabe muito bem de que um completa o outro. Eu acho que não dá para falar que a mulher ela caminha sozinha também. Né? Então eu acho que a mulher ganhou muito nesse tempo todo, ela tem as suas conquistas profissionais, pessoais, mas assim, o mundo de hoje, se a gente não tiver esse homem, essa pessoa que nos ajuda profissionalmente também, eu acho que não um se completa, né? Se eu puder resumir, quando eu entro numa competição, eu dou o meu pior.
É isso que eu acho que faz a diferença, né? Quando a gente sai para fazer uma coisa gostosa, boa, a gente leva o que a gente tem de melhor. Mas quando a gente entra nessa competição, exala da gente o que a gente tem de pior. Então, por isso que eu acho que tem muita coisa ruim nessa história. E eu acho que também tem as pessoas que são privilegiadas de conseguirem fazer o que gostam, né? Com leveza. Com leveza, usar os seus talentos de uma forma natural. Eu não escolhi, eu também fui escolhida como comunicadora. Porque eu não falei, eu quero ser, a natureza me escolheu. Eu nasci dentro deste mundo e deixei naturalmente isso fluir. Então eu nunca me senti numa competição com ninguém, isso é muito importante, né? Realmente. Eu vejo também que, assim, para as jovens, mulheres jovens, né, que tem essa ânsia da profissão, ser a mais, ou enfim, colocar acima de tudo e de todos, que ela vá com um pouquinho mais de cuidado, porque o mundo dela é maior, né? Gente, parece incrível. Quando eu pensei em fazer um programa inteiro de 1 hora, eu achei que a gente ia conseguir abordar muitos outros assuntos. Mas parece incrível, já rodamos 1 hora do nosso programa e acabou. E eu quero aqui estar oferecendo às minhas convidadas um mimo que traz aqui. Lindo. Ó, você vai me... Ai, esse meu cameraman é maravilhoso. Um mimo para você, representando todas as mulheres do seu universo. É um mimo meu, do Vera e você. Para você, Vera. Para você, Adriana. E eu já vi que tem uma arte aqui. É um presente do Vera e você, da Galeria das Flores, a nossa querida Isabel, que mandou esse mimo para vocês que são também amigas, quando eu disse que era para isso. E agora eu vi um aqui, né? A Isabel falou assim, mas como assim? São 4 mulheres e 3 vão receber? Não, me incumbiu. Muito bem, muito bem lembrado, viu? Pois é, gente. Muito bem, da muito Galeria obrigado das Flores, obrigada. Essas mulheres. Ai, os cheirinhos, estão me lembrando. Gente, o Vera e você escolheu um cheirinho para você pôr no seu quarto. Vou te ajudar. Você passa para mim, Adriana. Olha, que legal. É um cheirinho que eu escolhi. Você escolhe a fragrância pessoalmente que mais te agrada e tudo. Muito você manda fazer e você pode presentear também as pessoas. É seu pessoal. É meu pessoal, é do programa. Até teu cheiro agora. É verdade. Obrigada, Vera, obrigada. E hoje eu vou encerrar o programa aqui com a câmera aberta, ao lado dessas 3 mulheres maravilhosas que eu escolhi para homenagear todas vocês que estão aí do outro lado da telinha, desejando que o Dia Internacional da Mulher tenha o significado maior de tudo que foi falado aqui hoje. Família, fé, esperança, determinação, jamais uma competição e, sobretudo, muito amor em cada uma das nossas fases de vida, das nossas atividades e também das nossas expectativas. Um beijo para vocês e obrigada às minhas convidadas de hoje. Obrigada. Obrigada.